Instituto de Biotecnologia da Unesp em Botucatu passa a integrar um cluster, uma espécie de grupo de empresas e startups da área. A ideia é aproximar os segmentos de biotecnologia e bioprocessos dos conhecimentos gerados na universidade para impulsionar o desenvolvimento de novos negócios. Na entrevista do dia, recebemos o professor do Departamento de Educação da Unesp em Bauru, Vitor Machado. Ele vem comentar a proposta do presidente eleito Jair Bolsonaro de passar a gestão do ensino superior no país para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai ser comandado pelo astronauta Marcos Pontes a partir do ano que vem. É quinta-feira, 8 de novembro, e o Unesp Notícias está no ar. Boa noite! No último dia 17 de outubro foi lançado oficialmente o Botucatu Biotech Cluster. Em inglês, cluster quer dizer agrupamento, então o objetivo é reunir empresas e startups das áreas de biotecnologia e de bioprocessos para trocarem experiências, conhecimentos que possam se reverter em benefícios para a sociedade. Mas não é só isso. O Instituto de Biotecnologia da Unesp em Botucatu é um dos integrantes. Com equipamentos e pesquisas de ponta nessas áreas, ele pode aproximar ainda mais as inovações e descobertas científicas das empresas da região. Este espectrômetro de massas de última geração foi instalado neste ano no IBTEC, o Instituto de Biotecnologia da Unesp em Botucatu. O equipamento alemão, que custa na casa do R$1 milhão e foi financiado pela FINEP, permite a análise e o sequenciamento de proteínas com uma confiabilidade única. Pode ser utilizado em análises genômicas, para verificar a atuação de drogas e herbicidas e para avaliar qualquer composto que atue nas moléculas. Agora é mais um dispositivo de ponta que pode ser usado por pesquisadores e empresas de todo o país. Nosso intuito é de vender serviços e agregar serviços também, né? Por conta, como são equipamentos de alto custo, né? Não são todas as empresas, universidades que têm capacidade de comprar. Então a nossa ideia aqui é utilizar o equipamento para auxiliar em pesquisas de alto nível. A casa de vegetação, uma estufa dotada de tecnologias modernas como o controle de temperatura, luminosidade e umidade, é outra novidade do Instituto. A biotecnologia, você tem que fazer crescimento de plantas. Então você trabalha do laboratório, você traz para a casa de vegetação para que essa planta se desenvolva. E faltava essa estrutura. Então hoje foi uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa, a gente aplicou um projeto FINEP, esse dinheiro é do recurso da FINEP, que a Unesp captou, e está disponível para todos os pesquisadores da Unesp e inclusive as empresas que estão desenvolvendo o projeto de biotecnologia com a gente. O IBTEC é uma unidade complementar da Unesp criada em 2012 para agrupar pesquisadores de áreas como biologia molecular e biotecnologia. Dotado de equipamentos modernos, o local também funciona como facility, ou seja, cientistas de fora e empresas privadas podem utilizar a estrutura e comprar serviços do Instituto. Por isso, juntamente com o Parque Tecnológico da cidade e empresas parceiras, o IBTEC ajudou a criar o Botucatu Biotech Cluster. A iniciativa quer facilitar o contato entre pesquisas, ideias inovadoras e demandas da sociedade. A gente avalia que a formação do cluster são um caminho de duas vias, né? Eu acho que o IBTEC e a universidade vai ser beneficiada com a formação do cluster, uma vez que essa interação com a iniciativa privada vai ser formatada e vai ser mais incentivada com o cluster, né, com esse agrupamento das empresas. Por outro lado, as empresas vão se beneficiar tendo o IBTEC como um agente aglutinador dessas empresas e um agente também auxiliador na formação desse cluster. Se contar todos os cursos de pós-graduação, aqui a gente tem uma formação de alunos super especializados, que não tem mais só nas universidades um caminho, então eles podem abrir empresas. Então o IBTEC e o Cluster estão aí para ajudar eles nesse caminho de desenvolver essa área de biotecnologia aqui na região. Esta pós-doutoranda, por exemplo, atua em um grupo que tem como uma das linhas de pesquisa a detecção de doenças em suínos e equinos. Com o Cluster, espera contribuir ainda mais com criadores de todo o Brasil. A gente faz já o diagnóstico, por exemplo, de circovirose suína
que é uma doença de grande importância na suinocultura mundial. Se a gente consegue detectar essa doença e fazer a vacinação e comprovar que esse animal está realmente imunizado contra essa doença pela detecção de anticorpos que a gente faz aqui no laboratório, a gente consegue diminuir o número de refugos, né, lá na propriedade rural, na granja de suinocultura, e com isso a gente aumenta a produção, né, fornecendo uma proteína animal de grande qualidade. Já esta doutora aguarda o parecer de um projeto que pretende tornar a empresa dela e de outros sócios a primeira incubada no IBTEC. A proximidade com a universidade e as empresas interessadas nos serviços que vão oferecer foi um fator determinante para tomar essa medida. A partir do momento que nós pensamos em elaborar uma empresa, nós pensamos justamente em trabalhar com algo de qualidade, para romper essa barreira da bancada, para trabalhar com pesquisa, desenvolvimento, inovação, de forma a levar tudo isso para a sociedade. Toda essa pesquisa que nós levamos anos, utilizamos muito recurso financeiro para poder levar para a sociedade, não só humanos, mas também animal. E para isso nós precisamos focar em uma unidade que seja diferenciada, pessoas que estão aqui envolvidas de uma forma séria com a pesquisa. Inaugurado em 2015, o Parque Tecnológico é outro pilar importante do Biotech Cluster, com vocação para desenvolver produtos e serviços em áreas como agronegócios, saúde animal e humana, reflorestamento, meio ambiente e logística. Conta hoje com 14 empresas instaladas e outras 2 em fase de construção. Para o diretor executivo, a biotecnologia é uma ferramenta capaz de trazer soluções para várias demandas sociais. Por isso, acredita que o cluster tem tudo para dar certo. Nós temos uma grande vocação em Botucatu, desde das pesquisas científicas até o estabelecimento de negócios na área de bioprocessos e biotecnologia. No contexto, né, desse ecossistema, nós temos vários atores importantes. Um é aquele que gera conhecimento e gera pesquisas, que é a universidades e os centros de pesquisas. O outro é aquele ator que apoia a transformação disso em negócios, que é o Parque Tecnológico. E um terceiro ator, importante tanto quanto os outros 2, são as políticas públicas que facilitam que esses negócios aconteçam. Então, quando se estabelece um cluster, nós temos que ter esses 3 pilares bastante fortalecidos, né, e com uma governança bem estabelecida. CEO da primeira empresa instalada no parque, Débora é um exemplo de como a proximidade entre o ambiente acadêmico e o mercado é um diferencial do IBTEC. Após o pós-doutorado em genética na Unesp, criou um laboratório especializado em testes genéticos e outras análises moleculares. Com o cluster, espera aumentar ainda mais a cartela de clientes. Eu acho imprescindível aqui para Botucatu estar criando esse cluster de biotecnologia. Já existem outros clusters criados, mas eu entendo que assim, a gente tem toda a capacidade aqui dentro da Unesp, FATEC, empresas das incubadoras, onde haja então esse ambiente que a gente pode realmente estar buscando inovações. E nada melhor do que a gente ter esse contato com as empresas, onde eles tragam os problemas e a gente conjunto possa criar uma solução. Eu acredito bastante que vai dar um diferencial aqui para a gente esse cluster de biotecnologia. Depois de um dia chuvoso e com temperaturas amenas aqui na cidade, vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. A sexta-feira ainda vai ser de chuva em grande parte do estado de São Paulo. Em Bauru, o céu amanhece novamente encoberto por nuvens e as pancadas estão previstas ao longo de todo o dia. Neste momento, a umidade do ar está em 78%. Os ventos são de 10 km por hora. Os termômetros variaram hoje entre 17 e 22 graus. Amanhã, as temperaturas ficam entre 17 novamente e 26 graus. Na semana passada, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou o astronauta Marcos Pontes como titular do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ao detalhar as novas competências da pasta, foi divulgada uma proposta do novo governo de incluir nesse ministério a gestão do ensino superior, hoje sob os cuidados do Ministério da Educação.
A ideia não é nova no Brasil, ela é discutida desde o governo de Itamar Franco e chegou a ser proposta por um projeto de lei do senador Cristóvão Buarque em 2009, mas as discussões não avançaram. Para analisar as possíveis consequências dessa medida para a educação, recebemos aqui no estúdio o professor do Departamento de Educação da Unesp em Bauru, Vitor Machado. Professor, é um prazer ter você aqui. Boa noite, Leire. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Professor, atualmente 64% do orçamento do Ministério da Educação é destinado ao ensino superior. E esse é um dos argumentos, para a transferência do ensino superior, a gestão dele, para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Qual que é a validade, na sua visão, desse argumento para a transferência dessa gestão? Olha, Leire, analisando o plano para a educação do próximo governo, eu diria para você que eu não acho que haverá maiores investimentos na educação básica. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque nós não podemos responder a essa questão sem analisarmos aqui o plano de governo do Bolsonaro, que é aquilo que a gente tem de concreto hoje, o que ele pretende fazer para a área da educação, por dois importantes motivos. O primeiro deles, pelo fato do candidato Bolsonaro, à época, não ter participado dos debates e nos ter privado de explicar detalhadamente o que ele pretende com as mudanças que ele quer implantar. E o segundo motivo, porque é lá no plano do próximo governo que estão materializadas as ideias que ele pretende realizar. Nesse sentido, eu diria que o ponto central do plano do próximo governo em relação à educação é a descentralização da educação das mãos do Estado e a privatização da educação pública, básica e superior. Isso, praticamente, por si só, já responderia a sua pergunta, não é? Mas nós temos que saber também que, para que haja qualquer investimento maior na educação básica, é necessário hoje a revogação da Lei 95 de 2016, que é aquela lei da responsabilidade fiscal que mantém o teto de gasto público do governo federal. E o plano de governo do Bolsonaro é bem claro quanto a isso, porque ele não propõe a revogação da lei e, ao mesmo tempo, ele diz que vai fazer as mudanças que ele quer fazer, mantendo os recursos já existentes na educação e o congelamento dos gastos que a pasta tem atualmente. Então, é preciso que esse governo diga, de fato, como que ele pretende implementar essas mudanças. Como uma justificativa, ele retoma uma antiga proposta, não é, que é a de transferência de gastos do ensino superior para a educação básica, uma proposta que data lá do início de 1990, 1991, e que até hoje ela não foi superada. E não foi superada por quê? Pela forma como a nossa educação ela está estruturada, em decorrência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que determina que a gestão do ensino superior fique a cargo do governo federal, a gestão do ensino médio fique a cargo dos estados e a gestão da educação infantil e do ensino fundamental fique a cargo dos municípios. Portanto, em vista disso tudo que eu explanei, eu acredito que essa transferência para o Ministério de Ciência e Tecnologia não é uma garantia de aumento de recursos na educação básica. O próximo governo ele precisa detalhar da onde virão os recursos, quais serão esses recursos. E até agora, isso tudo ainda é uma incógnita.
Bom, professor, um outro argumento na defesa dessa transferência seria uma possível aproximação das universidades aos setores de ciência e tecnologia com essa migração. Você acredita que essa aproximação ela não poderia ser feita hoje, por exemplo, na pasta do Ministério da Educação? Olha, Leiriane, eu acredito, não digo para você com toda certeza, que essa aproximação ela já existe, ela já ocorre nas universidades públicas, federais e estaduais. O telespectador ele precisa saber que um professor numa universidade pública, ele é contratado num regime de 40 horas semanais, não para realizar ensino somente. Ele é contratado em regime de dedicação exclusiva à universidade para produzir ensino, pesquisa e extensão, entendendo o ensino como a produção, a pesquisa como a produção do conhecimento, o ensino como a socialização do conhecimento e a extensão como a democratização daquilo que se produz em pesquisa e daquilo que se socializa em ensino. Então, eu diria para você que a atividade de pesquisa, ensino e extensão, elas devem estar integradas na universidade, não é? E elas surgem, elas existem como atividades inerentes à atividade do professor. Eu poderia passar aqui o programa inteiro, né, contando para você exemplos de experiências bem-sucedidas em universidades públicas, estaduais e federais que produzem pesquisa de ponta e são altamente reconhecidas no Brasil nesse sentido. O que a gente não pode deixar acontecer, e na verdade o que a gente não quer que aconteça, é que essa aproximação com outros setores da sociedade que produzem pesquisa signifiquem o financiamento do ensino, da pesquisa e da extensão na universidade, porque aí a universidade correrá um grande risco de sofrer um esvaziamento nas suas pesquisas e um risco também de perder a sua autonomia universitária, na medida que ela não mais decidirá sobre a qualidade das suas pesquisas, aquilo que ela deseja pesquisar, não é? Podendo, consequentemente, levar à falência aí as universidades e os institutos federais de educação. Ou seja, a garantia de que esse financiamento venha do governo federal. Precisamos ter essa garantia. Inclusive, hoje, as universidades públicas no Brasil são elas que dominam o setor de pesquisa. E a universidade pública ela produz pesquisa de ponta. E existe inúmeros programas que financiam essas pesquisas e que fazem parte, não é, aí do MEC, né, que estão associadas aí ao governo federal. Eu posso, inclusive, até citar um exemplo para você. Nós, aqui na Unesp mesmo, né, temos no curso de pedagogia, nas licenciaturas de maneira geral, um PIBID, que é um curso de estágio de docência na sala de aula, né, onde o aluno, ele já desde o primeiro ano do curso, ele pode vivenciar a prática na sala de aula, contribuindo para o aperfeiçoamento da educação lá na sala de aula. E isso tudo, obviamente, com recursos do governo federal. Tá certo, professor. Agradeço toda essa reflexão que você trouxe aqui hoje para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. O Unesp Notícias fica por aqui. Você pode conferir novidades da nossa programação no site e também nas redes sociais. Até amanhã. Tchau!